Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 11. Introdução à obediência. A locução sobre a obediência feita pelo nosso bem-aventurado Pai às suas queridas filhas da Visitação. A obediência é uma virtude moral que depende da justiça. Ora, há certas virtudes morais que têm tanta afinidade com as teologais, fé, esperança e caridade, que quase se assemelham a elas. Tais são a penitência, a religião, a justiça e a obediência. A obediência consta de 2 pontos a saber: obediência aos superiores, aos iguais e inferiores. Este segundo ponto, porém, pertence mais à humildade, doçura e caridade do que à obediência, porque o que é humilde acha que todos se lhe avantajam e que são muito melhores do que ele, de sorte que os tem por superiores a si. A respeito, porém, da obediência aos superiores, que Deus estabeleceu sobre nós para nos governarem, é ela de justiça e necessária, exigindo uma inteira submissão do nosso entendimento e da nossa vontade. Pratica-se esta obediência do entendimento quando, ao sermos mandados, aceitamos e aprovamos a ordem, não só com a vontade, mas também com o entendimento, estando de acordo e estimando o que nos é mandado e achando ser o melhor que naquela ocasião nos podiam impor. Quando se chega a isto, gosta-se, então, tanto de obedecer, a ponto de se desejar insaciavelmente ser mandado, para que tudo seja feito por obediência. Esta é a perfeita obediência que eu vos desejo. Mas tal virtude é um puro dom de Deus, ou então adquire-se com muito tempo e trabalho, mediante um grande número de atos, muitas vezes reiterados e praticados à viva força, que nos fazem ganhar o hábito. A nossa inclinação natural pende a levar-nos sempre ao desejo de mandar e à aversão de obedecer. A verdade, porém, é nos termos grande capacidade para obedecer e talvez nenhuma para mandar. Obedece a 3 condições a obediência mais vulgar. A primeira é aceitar o que se nos manda, conformando de bom grado com ela a nossa vontade. Gostando de ser mandados, se não há ninguém que nos mande, nada se aproveita para nos tornarmos verdadeiramente obedientes. Como não aproveita para ser manso estar isolados no deserto. A segunda é a prontidão, a qual se opõe à preguiça ou tristeza espiritual. Raras vezes acontece que uma alma triste faça alguma coisa com prontidão e diligência. Em termos teológicos, a preguiça chama-se tristeza espiritual, e é ela o impedimento à corajosa e pronta obediência. Assim como não se podem atravessar os rios com mais segurança do que num barco ou navio, também não poderemos fazer a travessia da vida com mais segurança do que por meio da obediência. A terceira condição é a perseverança, pois não basta aceitar o mandamento e executá-lo durante algum tempo, se não se persevera nele, pois que só a perseverança obtém a coroa. Encontram-se por toda parte admiráveis exemplos de perseverança, mas sobretudo na vida de São Pacômio. Monges houve que, com uma paciência extraordinária, passaram toda a vida a fazer o mesmo exercício, como o bom padre Jonas, que nunca na sua vida fez outra coisa a não ser esteiras, e tinha se habituado tanto a isso, a ponto de as fazer com a janela fechada, meditando e fazendo oração. Uma coisa não impedia a outra, de modo que o acharam morto, com as pernas cruzadas e a esteira em cima, e assim o tiveram de enterrar num molho. Morreu a fazer o que tinha feito toda a sua vida. E um ato de grande humildade, fazer toda a vida por obediência, um mesmo exercício humilde, pois podem assaltar-nos todos os dias muitas tentações de que seríamos capazes de coisas maiores. Ora, esta terceira condição é a mais difícil de todas por causa da ligeireza e inconstância do espírito humano, pois agora gostamos de fazer uma coisa e logo nem quiséramos olhar para ela.
Se quiséssemos seguir todos os movimentos do nosso espírito, ou se nos fosse possível fazê-lo sem dar escândalo ou sem desonra, não veríamos senão mudanças. Quando tivéssemos vivido uma hora como jesuíta, outra hora quereríamos ser capuchinho, e depois procuraríamos outra condição. E tal pessoa que viveu toda a vida em paz com a sua mulher, se a tivesse podido mudar, tê-lo-ia feito uma dúzia de vezes. E chegaríamos até a querer mudar de pai e de mãe, se o pudéssemos fazer. Tão extravagante é a inconstância do espírito humano. Mas devemos detê-lo com a força das nossas primeiras resoluções. Pois bem, para mais nos afeiçoarmos à obediência, quando formos tentados contra ela, devemos fazer algumas considerações sobre a sua excelência, beleza, merecimento e utilidade, para nos animar a passar adiante. Isto entende-se quanto às almas que não estão ainda bem estabelecidas na obediência. Mas quando não se trata senão de uma simples aversão ou repugnância da coisa que nos foi mandada, deve-se fazer um ato de amor e pôr mãos à obra. Não digo um ato de amor sensível, porque isso não está em nosso poder, e não é de modo nenhum necessário. Digo sim um ato de amor conforme a razão, com a parte superior do espírito, pois assim devem fazer as verdadeiras servas de Deus. De outro modo, nunca faremos nada. Se nos apegamos a essas fraquezas e doçuras espirituais e não nos resolvemos a servir a Deus pela firmeza das nossas resoluções, nunca teremos nem virtude verdadeira, nem amor sólido. Conheci um fidalgo que me disse certa vez ao ver passar outro: ali está um homem pelo qual tenho uma paixão extraordinária, mas nunca lhe falei nem quero falar, porque evito quanto posso as ocasiões de o fazer. Por quê? Lhe disse, se gostais tanto dele. Ele respondeu: é que se lhe falo, talvez não me responda com tanta amabilidade como eu imaginava, ou faça alguma coisa que me desagrade, e se assim fosse, não poderia continuar a tê-lo em tanta estima. Vedes, pois, quanto as nossas afeições dependem de tantas pequenas coisas, e como estão sujeitas a 1000 desatinos. Não devemos fazer o menor caso das aversões nem da dificuldade, contanto que a parte superior do nosso espírito se conserve sempre unida ao seu soberano objeto. Até Nosso Senhor, na sua paixão, a sofreu, porque tinha uma aversão mortal ao sofrimento e à morte, como ele próprio disse. Porém, com a parte superior do seu espírito, estava resignado à vontade de seu Pai. Tudo mais era um movimento da natureza. A perseverança nas coisas interiores é mais difícil. Nas materiais e exteriores é bastante fácil. A razão está em não gostarmos de sujeitar o entendimento, que é a última coisa que submetemos, e, contudo, é absolutamente necessário sujeitar o pensamento a certos objetos, de maneira que, quando nos marcam exercícios ou práticas de virtude, é preciso permanecer nelas e sujeitar-lhes o espírito durante todo o tempo marcado. Não digo ser falta de perseverança uma pequena interrupção, uma vez que não abandonemos tudo completamente. Assim como não é faltar à obediência o não cumprir alguma das suas condições por estarmos obrigados só à substância das virtudes e não às condições. Ainda que obedeçamos com repugnância e a modo como forçados, pelo que compete à nossa condição, a obediência não deixa de ser boa por causa da nossa primeira resolução. É, no entanto, de um valor e um de merecimento muitíssimo grande quando acompanham as condições referidas, porque uma coisa, por pequena que seja, sendo feita com uma tal obediência, tem um valor enorme. A obediência é uma virtude de tal maneira excelente que Nosso Senhor quis praticá-la durante todo o curso da sua vida, como tantas vezes disse não ter vindo para fazer a sua vontade. E o apóstolo diz que ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Quis juntar ao merecimento infinito da sua perfeita caridade o infinito merecimento da perfeita obediência. A caridade cede o seu lugar à obediência, porque a obediência depende da justiça. Por isso é melhor pagar
o que se deve do que dar esmola. Quer dizer, é melhor obedecer do que fazer um ato de caridade por nossa própria vontade. A espiritualidade desta casa deve ser uma espiritualidade muito generosa e independente de toda espécie de consolações sensíveis. Não devemos desejar vermos-nos livres das nossas dificuldades, repugnâncias e aversões, porque de modo nenhum nos prejudicam. Pelo contrário, quando nos mandam uma coisa a que toda a nossa natureza tem repugnância e a vamos fazer com a força do amor intelectual, é fora de dúvida que esta ação tem um merecimento muitíssimo maior do que se a tivéssemos feito sem repugnância e, por consequência, com menos merecimento. Mas pode recuperar-se o perdido fazendo essa mesma ação com grandíssima caridade. Não temos nesta ação presente o mérito de nos vencermos, por não termos dificuldade, mas já o tivemos nas ações precedentes, quando nos vencemos. Não podemos ter dois proveitos. A quarta espécie de obediência é uma certa docilidade da nossa vontade em seguir a vontade de outrem, e é uma virtude sumamente amável que nos leva a deixarmos fazer de nós o que quiserem, dispondo-nos a fazer sempre a vontade de Deus. Por exemplo, se vou para um lugar e encontro uma irmã que me diz para ir para outro, a vontade de Deus a meu respeito é o que lhe faça a vontade. Se eu oponho a minha opinião à sua, a vontade de Deus nela é que não se me oponha, e assim em todas as coisas indiferentes. Mas se acontecesse que ambas logo quisessem ceder, não deveriam ficar ali a contestar, mas ver o que é mais razoável e melhor, e depois fazê-lo com simplicidade. É preciso, porém, que isso se faça com discrição, pois não seria, a propósito, deixar de fazer uma coisa necessária para condescender numa coisa indiferente. Se eu quisesse praticar uma grande mortificação e viesse uma irmã dizer-me que a não fizesse, ou para fazer outra em vez dessa, se fosse possível, adiaria para outra ocasião o meu intento, para lhe fazer a vontade, e depois acabaria a minha empresa. Se, porém, não pudesse omitir ou adiar, se a pretensão da irmã não fosse precisa, faria o que tinha empreendido primeiro. Se acontecer vir uma irmã pedir-nos para fazermos uma coisa e, de repente, mostramos ter nisso repugnância, não deve ela ofender-se, nem mostrar ter percebido, nem pedir para a não fazer, porque não está em nosso poder impedir que a cor, os olhos e nosso rosto mostrem a nossa luta interior, apesar da razão querer fazer o que se nos pede, pois são mensageiros que vêm sem serem chamados, e ainda que os mandemos embora, de ordinário não se vão. Por que é que essa irmã não há de querer que eu faça o que ela me pede, só porque viu que tenho nisso repugnância? Deve gostar que eu adquira esse merecimento para a minha alma. Dir-me-ei, é porque tem medo de vos ter contrariado. Não, não é por isso. É o amor próprio que quisera que nem por sombras me viesse ao pensamento que ela a importuna. Mas tal pensamento vem, ainda que me não detenha nele. Se, contudo, a manifestação da minha repugnância, eu juntar palavras que mostrem abertamente que não tenho vontade de fazer o que essa irmã me pede, ela pode e deve dizer-me com doçura que o não faça, quando isso se passa com pessoas iguais. Aqueles que têm autoridade devem conservar-se firmes e fazer com que os súditos cedam. Ora, ainda que uma irmã me tivesse recusado abertamente alguma coisa ou mostrado repugnância, não devo por isso perder a liberdade de lhe pedir em outra ocasião. Nem devo até desedificar-me com a sua imperfeição. Agora tenho eu de a suportar. Logo tem ela de me suportar a mim. Tem agora repugnância em fazer o que eu desejava, e para outra vez falo-á de boa vontade. Se, porém, eu tivesse experiência de que essa irmã não tinha ainda o espírito para ser tratada deste modo, esperaria algum tempo até que ela estivesse mais bem disposta.
Todos devemos ter suficiente largueza de espírito para presenciar os defeitos uns dos outros, sem de modo nenhum nos admirar deles. Pois se nós estamos agora algum tempo sem cometer falta, virá depois outro, em que não faremos senão cair em grandes e bastantes imperfeições, do que devemos aproveitar pela abjeção que daí nos vem. É preciso sofrer com paciência o atraso da nossa perfeição, fazendo sempre o que pudermos para nos emendarmos, e isso de bom grado. Quanto às tentações em que há perigo de pecar, podemos pedir a Deus para nos livrar delas, à imitação de São Paulo. Achando-se atormentado pelo aguilhão da carne, por 3 vezes pediu para ser livre dele. E se nosso Senhor lhe não tivesse respondido, teria continuado a pedir. Mas logo que nosso Senhor lhe disse: "A minha graça te basta", porque a virtude se aperfeiçoa na enfermidade, ficou em paz no meio desta guerra. É assim que nosso Senhor é glorificado nas nossas tentações. Quando, apesar de seu grande número e diversidade, não ofendemos a Deus, porque é preciso que a sua graça e virtude sejam muito fortes, pois nos amparam no meio de tantas e grandes enfermidades e nos dão a força de nos tornarmos perfeitos. Enquanto voluntariamente permanecermos nas nossas imperfeições, Deus não é glorificado. Ora, o meio de adquirir essa docilidade à vontade de outrem é fazer muitas vezes na oração atos de indiferença e depois, quando a ocasião se apresentar, pô-los em prática. Não basta despojarmos-nos diante de Deus, pois que fazê-lo só com a imaginação não apresenta grande dificuldade. Mas quando temos de chegar à prática e acabando de nos dar todas a Deus, encontramos uma criatura que nos manda. Tudo é muito diferente. É o momento de mostrar a nossa resolução. Esta doçura e condescendência com a vontade do próximo é uma virtude de grande merecimento, é o sinal da oração de união. Porque assim como esta oração não é outra coisa, senão uma renúncia a nós mesmos em Deus, quando a alma diz com verdade: "Senhor, não tenho outra vontade senão a vossa", fica então toda unida a Deus. Da mesma maneira, renunciando nós à nossa própria vontade para fazer sempre a do próximo, temos a verdadeira união com o próximo, e tudo isso se deve fazer por amor de Deus. Acontece muitas vezes que uma pessoa pequena e fraca de corpo e de espírito, que não se exercita senão em coisas pequenas, as faz com tanta caridade que excedem muito em merecimento as ações grandes e brilhantes, porque de ordinário essas ações brilhantes praticam-se com menos caridade por causa da atenção e de diversas considerações que sobre elas se fazem. Todavia, se uma obra grande se faz com tanta caridade como a obra pequena, sem dúvida aquele que a pratica tem muito mais merecimento e terá recompensa muito maior. Enfim, a caridade é que dá o preço e valor a todas as nossas obras, de maneira que todo o bem que fizermos devemos fazê-lo por amor de Deus, e o mal que evitarmos devemos evitá-lo por amor de Deus. As ações boas que não foram mandadas e que não podem tirar o seu merecimento da obediência, é preciso dar-lhe pela caridade, ainda que possamos fazê-las todas por obediência, porque todas as virtudes foram ordenadas por Deus. Em poucas palavras, é preciso ter bom ânimo e não depender senão de Deus, porque o caráter das filhas da visitação é verem em tudo a vontade de Deus e seguirem-na. Dizeis que às vezes, no silêncio, tendes desejo de rezar um Ave Maris Stella, ou um Veni Creator, ou outra qualquer coisa enquanto trabalhais. Não há dúvida que o podeis fazer, e até seja bom que o façais à maneira de oração. É uma obrazinha boa, em que tendes merecimento, como terias beijando uma imagem ou outra qualquer coisa semelhante. Mas é preciso ter muita cautela que isso se faça sem prejuízo de um bem maior. Por exemplo, se estando diante do Santíssimo Sacramento, tivesseis devoção de rezar 3 Pai Nosso, em honra da Santíssima Trindade, e vos viessem chamar para fazer outra coisa qualquer, devíeis levantar-vos imediatamente,
ir fazer esta ação em honra da Santíssima Trindade, em lugar de rezar os vossos 3 Pai Nosso. A certos espíritos, essas coisas às vezes são úteis. Outros prescindem delas. Numa horta há de todos os legumes, e ainda que haja algum melhor que os outros, não quer isso dizer que não se deva meter na panela senão esse. Não se deve, portanto, tomar a resolução de fazer um certo número de genuflexões, de orações jaculatórias e semelhantes práticas por dia ou durante algum tempo, sem o dizer à superiora, ainda que devamos ser muito fiéis em praticá-las. Se vos parece que é o Espírito Santo que vos inspira a fazê-las, como algumas outras orações, agradar-lhe-ás muito que para isso peçais licença, e até que a não façais, se vô-la não derem, pois nada lhe é tão agradável como a obediência religiosa. Tão pouco podeis prometer a pessoa alguma rezar um certo número de Pai Nosso por ela. Se alguém vô-lo pedir, deveis responder que pedireis licença para isso. E se, porém, se recomendarem simplesmente as vossas orações, podeis responder que de boa vontade o fareis, e logo ali elevar o vosso espírito a Deus por esta pessoa. O mesmo digo com respeito à Sagrada Comunhão, pois não podeis comungar, seja por quem for, sem licença. Mas isso não quer dizer que se quando estais para receber Nosso Senhor, vos lembrais das necessidades gerais do povo, não possais recomendá-las a Deus, suplicando-lhe que dele tenha compaixão. E isso nada fazeis de mal, pelo contrário, a vossa oração será tanto mais agradável a Deus, sendo geral. Querendo, porém, comungar por alguma coisa em particular, é preciso pedir licença, a não ser que seja pelas vossas próprias necessidades, como para obter força contra alguma tentação, ou então para pedir a Nosso Senhor alguma virtude.